Então, assim, eu tenho certeza que ele está aqui comigo agora, nesse momento, me olhando, me orientando, né, para seguir o caminho claro correto que ele e está. justo, Eu como ele fiquei sempre. emocionado e estou emocionado de novo. É. E eu sei também que ele lá do céu está olhando por nós aqui agora, pelas pessoas que amam ele, que ele ama, né? Meu nome é Márcio Klang, eu sou procurador de Justiça e sou coordenador do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E esse é o projeto Para Matar a Saudade, que é um projeto de história oral, pelo qual a gente procura homenagear e se lembrar e matar a saudade de colegas nossos que se foram. E a bola da vez, o homenageado da vez, é o nosso saudoso Edel Luiz Nara Ramos. Na sua opinião, quem foi Edel Luiz Nara Ramos? É uma pergunta interessante, mas veja, a minha visão de um servidor ainda antes de me formar não, olha que interessante, um servidor que tinha acabado de ingressar no Ministério Público, antes mesmo de me formar em Direito, e ingresso no Ministério Público, na época eu morava no interior e vim trabalhar na capital, meu início, passei no concurso, fui chamado, o concurso do Ministério Público, na época o cargo era agente de procuradoria, o cargo que tínhamos na época, no início também do nosso, no nosso quadro de apoio de servidores, enfim. E aí chego na assessoria criminal e o chefe era o doutor Edel Nara Ramos. A gente foi construindo uma relação, eu aprendi muito com o doutor Edel Nara Ramos. Eu tenho tio, meu Maurício Elael é do Ministério Público, Sumar Elael, tenho outros tios da área jurídica, mas Edel Nara Ramos, para mim, foi um grande mestre que me mostrou o Ministério Público de dentro, o Ministério Público me acolheu no Ministério Público, meu primeiro contato com o Ministério Público. Então foi ele assim, eu tinha grandes referências e ele passou a ser mais uma por ter me acolhido naquele momento como servidor, me dando todo o suporte, ele me incentivava muito e talvez através do seu incentivo eu passei depois no concurso de nível superior do técnico de procuradoria, o equivalente ao analista hoje, e logo em seguida também passei para membro do Ministério Público como promotor de justiça. Então, eu vejo, doutor Edel, um grande profissional, um procurador de justiça na época já muito experiente, muita bagagem. Que foi um dos sujeitos mais sensatos, bons e amigos que eu encontrei no Ministério Público, particularmente logo no início da minha carreira. Edel foi o melhor pai do mundo, o melhor pai que Deus poderia ter me dado. Um exemplo de pai amoroso, ponderado, equilibrado, dedicado à família e ao Ministério Público. Ao longo da carreira dele, ele demonstrou enorme compromisso, enorme amor com a instituição que ele considerava parte integrante da nossa família. Ele sempre se destacou e atuou em todos os lugares por onde ele passou de forma brilhante. Então, falar de meu pai e falar de meu pai em relação ao Ministério Público para mim, não vou dizer fácil, porque tem naturalmente arraigada a saudade, né?
Mas eu digo que é fácil no sentido de que eu vivi, desde muito garoto, desde pequeno, essa participação, essa emoção, essa luta dele, incansável, para que o Ministério Público chegasse aonde chegou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele nasceu quando, onde ele estudou e onde ele fez a faculdade? Meu pai nasceu em 26 de janeiro de 1941. Ele gostava muito de dizer que estudou no Colégio Miracemense, em Miracema, onde ele estabeleceu um forte vínculo com a família Linhares, né? Tivemos o Luiz Fernando Linhares, que foi deputado, era muito provavelmente governador eleito do estado do Rio de Janeiro, teve uma morte prematura. Do Colégio de Miracema, ele foi para Niterói, estudou, fez Direito em Niterói, na UF, né, também com bastante dificuldade naquela época, e para ele cursar a UF era bastante difícil naquela época, porque as estradas de Cambuci, ele era professor, né? Meu pai sempre se satisfez e se orgulhou muito e declarou bastante, em toda oportunidade, a paixão que ele tinha pela sala de aula, né? Uma paixão herdada desde o pai dele, de meu avô, também professor. E meu pai, professor no internato, no colégio de meu avô em Cambuci. Esse encanto, ou melhor, esse apontamento, esse caminho a seguir no Ministério Público, veio justamente do promotor à época de Cambuci, que conheceu meu pai, já advogando, doutor Ivanir Gussen. Ora, pois. Ivanir Gussen, promotor em Cambuci, na década de 70, no início dos anos 70, final dos anos 60. Meu pai ainda advogado, já advogando, concluiu o curso da UF, mesmo sendo professor em Cambuci, com todas as características da época. E meu pai, então, advogou para a falência da principal empresa de Cambuci na época, que era a refinaria de açúcar e cana, que era a grande empresa. E houve a falência da empresa na época, que era a maior empregadora de Cambuci, e meu pai, então, fez a advocacia, fez o processo da falência, e conheceu o doutor Ivanir Gussen, que colheu dele logo uma empatia muito grande e estimulou, então, meu pai a fazer o concurso para o Ministério Público do antigo Estado do Rio, né? Márcia, a grande paixão do meu pai era a leitura. Ele amava Leitura. livros. Ele, assim, comprava livro direto, um atrás do outro, lia muito, ele tinha uma paixão enorme pela leitura. Ele adorava ficar em casa com a família e lendo, né? Ele leu muitos livros. O escritório dele, lá na casa da minha mãe, em Friburgo, é lotado de livros, tudo quanto é tipo de livro que você possa imaginar. E, assim, um fato assim, pitoresco, assim, que me marcou muito, que quando meus filhos eram pequenos, ele adorava ir buscar as crianças na escola, né? As crianças adoravam que eu buscasse eles na escola. Ele vinha aqui para Niterói, tinha um apartamento perto do meu, e sempre que ele estava aqui, ele ia buscar as crianças na escola. E, assim, a grande diversão era que eles saíam da escola, voltavam caminhando para casa e sempre paravam em livrarias ou em bancas de jornal. E ele vivia comprando revistinha, livrinho para as crianças, e assim, ele estimulava muito as crianças com isso. E quando as crianças tinham provas na escola, né, eles adoravam estudar com o avô, né? Eles já ligavam para o meu pai: olha, vem de Friburgo, porque eu tenho prova semana que vem para você estudar comigo. Então, assim, meu pai era o professor deles, que estudava com eles português, história, geografia, tudo eles só queriam estudar com o avô. Meu pai, enquanto teve uma saúde plena, né, ainda tinha, ele gostava muito de carta. Ele, inclusive, gostava muito de jogar pôquer. Era um inclusive com bons colegas da época aí, do Ministério Público, né? Eles tiveram tempo de reuniões, de encontros aí, porque gostavam muito de jogar um pôquer. E aqui em Friburgo também. Mas ele quando realmente teve que parar de fumar, já sem nenhuma condição de fumar, ele só jogou mais uma vez aqui em casa. Aí com os meus amigos,
E aí ele me falou, meu filho, não dá não, porque pôquer sem cigarro não presta. Sem o uísque, sem o cigarro, não dá para jogar. Como é que Então, foi a história? essa foi a fase em que nós convivemos lá na comarca de Nova Friburgo. Por várias questões pessoais, eu acabei saindo de Friburgo e vim para o Rio de Janeiro. Primeiramente, assim, eu ocupei aqui vim para uma vara criminal de Madureira, na época, e depois eu me removi para a 36ª Vara Criminal, para a promotoria da 36ª Vara Criminal, cujas condições de trabalho... Eu posso imaginar, não precisa descrever. Eram 2 varas criminais num lugar só, que tinha uma salinha em que ficavam 2 promotores e 2 defensores públicos na mesma sala. Ponto. Só para você ter uma ideia Isso é simplesmente inviável. Então, nessa época, eu me removi para o Rio de Janeiro. O Edel continuou em Friburgo. Eu não me recordo se naquela época eu já havia descido, porque o Edel era muito amigo do Navega, né? Tinha uma amizade muito forte com o Navega, que você sabe muito bem que era um líder político, sempre foi. Sempre foi. Então, eu fui para a 36ª Vara Criminal e o Edel, na época, que eu me recordo, me deu a maior prova de confiança que um colega pode dar a outro, que foi o seguinte: ele botou para estagiar comigo ninguém menos do que Edelzinho, filho. Olha! Nara Ramos Júnior. Olha! Né? Então, o Edelzinho foi meu estagiário. O Edel, Nara Ramos pai, colocou o Edelzinho para estagiar lá comigo. Ele era estudante, se não me falha a memória, do lado da Cândido Mendes do Centro, né? E aí eu falei, poxa, Edel, caramba, que responsabilidade. Ele falou, não, vai ficar aí com você e tal, Aí eu lembro que até que o Edelzinho fazia o seguinte: ô Edelzinho, senta aí, tá vendo aquela pilha ali? Metade é minha, metade é sua, meu querido. Você vai se virar. Pode falar com ele. Você vai se virar, resolve aí, que aqui é em tempo real. Isso aí, não vou nem te dar orientação nenhuma. Você vai resolver, você vai buscar o teu... E o Edelzinho, cara, é um sujeito ele é muito talentoso, né? Muito inteligente. Agora me diz uma coisa. Você se lembra de algum fato institucional do qual ele tenha sido o protagonista ou do qual ele tenha participado? Na associação, no Ministério Público, enfim, na comarca? Te falo aí uma sequência linda de episódios. Eu poderia começar até na atuação dele como promotor, mas na época ainda promotor e abrangendo mais a atuação institucional, a vigília, né? A vigília institucional no Palácio Guanabara, eu creio que foi um momento muito marcante para essa geração do Ministério Público. Mas a vigília do Palácio Guanabara, eu creio que foi o primeiro marco de meu pai, que ele se entregou realmente. Nós morávamos em Friburgo e ele não fazia não deixava de nenhuma forma de estar presente na vigília, de estar no Rio de Janeiro, de estar ali ombro a ombro com toda a classe naquele momento marcante, né, que levou até realmente a um passo, a um degrau muito necessário para que a instituição alcançasse a sua verdadeira independência, principalmente administrativa e financeira, né? E com a vinda do Biscaia, não no primeiro mandato do Biscaia como procurador-geral, mas já no segundo, em que já houve a eleição e tal, e isso foi, eu acho, se não me falha a memória, 1991, não é? Eu fui convidado, era promotor da 36ª, fui convidado para integrar a assessoria criminal, e cujo chefe era o Edel, Luiz Nara Ramos. Pô. Quer dizer, houve uma nova convivência ali que já se renovou naquele período. Naquelas suntuosas instalações da Nilo Peçanha 12, segundo andar. Peçanha 12. Eu me lembro que éramos, o Edel era o chefe, e nós tínhamos eu, a saudosíssima também Beth Cassar, que do meu Beth concurso. Cassar,
Fernando Lagoeiro de Magalhães, e agora o Antônio Carlos Coelho Santos, eu não posso estar esquecendo de mais alguém. E tinha os 2 assessores especiais que eram o Chico Batista, falecido também, saudoso, e o Maranhão. Apenas o Maranhão, apenas. Apenas o Maranhão. O que eu acho que na gestão dele ele teve assim um enfoque interessante, porque estava havendo muito desgaste com aquela questão da independência funcional. O que acontecia? Tradicionalmente, os expedientes eram dirigidos ao Procurador-Geral de Justiça. Uma notícia de fato. Ao invés da Procuradoria-Geral de Justiça encaminhar as promotorias, como a gente faz hoje, a Procuradoria-Geral de Justiça tinha por hábito enfrentar a matéria e dar o direcionamento. Então, o parecer da assessoria criminal era no sentido de requisitar a instauração de inquérito policial ou encaminhar ao promotor de justiça para a instauração do inquérito policial, isso naquela época. E aí estava tendo muita discussão e ele teve, eu acho que a sabedoria de se reunir com o procurador-geral e demais assessores. E eu falei assim, olha, a gente está fazendo está entrando numa zona de desgaste para exercer uma atribuição que não é nossa. Além de ser desnecessário o que nós estamos fazendo aqui, está entrando em rota de colisão. Então, vamos enfrentar somente os temas que são efetivamente da atribuição do Procurador-Geral. E, com isso, os serviços da assessoria se aprimoraram bastante e praticamente ficou... não teve mais essa zona conflituosa e desgastante que existia na assessoria criminal. Acho que foi ele o grande gestor, o grande maestro. Ele conseguiu enxergar isso, né? Márcio, olha só, eu acho que eu poderia citar assim, vários fatos assim, institucionais, né, de relevância, que meu pai estivesse presente. Como eu disse, ele entrou na MP, eu acho que em 1970, ele atuou como corregedor-geral, como assessor, né, foi promotor, depois procurador, atuou em várias funções dentro da instituição. E, assim, acho que por todos esses lugares onde ele passou, ele teve uma atuação de destaque, sempre pelo brilhantismo dele, pela competência dele, né, pela responsabilidade dele. Era manso, eu me lembro que Exatamente. Era muito calmo. Quando meu pai passou no concurso, né, que foi para Friburgo, deve ser por de 1974, por aí, eu e meu irmão, adolescentes, estudantes, Nova Friburgo, a gente estudava no Colégio Anchieta lá, e Friburgo, né, hoje ainda é uma cidade interior, mas na época era uma cidade bem menor que hoje, né, uma cidade relativamente pequena, e todo mundo conhecia todo mundo, né? E eu tinha muito orgulho de ser a filha do promotor de justiça da cidade, né? Eu tinha uma amiga que era a filha do juiz, e eu era a filha da promotora. Nós éramos muito amigas, a gente andava sempre junto. Então, a gente tinha o maior orgulho de ser as filhas do juiz e do promotor da cidade, né? E por que isso? Porque ele era um homem muito respeitado lá, né? Então, onde eu chegava, assim, já vem a filha do promotor. Então, a gente sentia, né, o respeito que a nossa família tinha por todos, né, a consideração, né, pela sociedade de um modo geral, exatamente por essa atuação dele no Tribunal do Júri lá, que foi a atuação marcante dele lá foi essa. Ele gostava né? do júri. Do júri, né? Exatamente isso que você falou aí, esse poder de fala mansa dele, de calma, ele tinha um poder de convencimento, né? Pelas bordas ali. E ele sempre tinha assim a forma como ele falava, né? Eu gostaria muito de ter o poder que meu pai tem de fala, porque ele era tudo que ele falava as pessoas entendiam muito bem, né? Ele falava de uma forma simples, né? Ele não usava palavras rebuscadas, ele era um homem simples, mas que ele era convincente. Então, aquele poder dele de convencimento, de demonstrar a verdade, mas ele não era convincente, ele era convincente assim, da verdade, ele acreditava naquela verdade, ele conseguia transmitir aquela verdade para as pessoas. Eu tive a oportunidade de assistir alguns os julgamentos, né? E assim, era emocionante, né? Como ele conseguia transmitir a verdade dos fatos, né? Para os jurados, para as pessoas que estavam ali presentes. Então, eu acho que ele teve inúmeros julgamentos, assim, incontáveis, eu não sei nem dizer quantos foram, sei que foram muitos,
E, assim, na grande maioria, os resultados sempre favoráveis. Então, ele sempre teve uma consideração muito grande, né? E a sociedade de Friburgo o respeitava muito, né? Ele era tido como um homem íntegro, respeitado, né? Admirado, né? Ético, né? E tanto isso, ele deixou esse legado, né, de excelência na cidade, tanto isso é verdade, que ele deixou esse legado de excelência, né, da profissão dele na cidade, que depois do falecimento dele, né, a nossa instituição o homenageou, dando o nome dele ao prédio do Ministério Público de lá, né, o Centro Administrativo Ah, que Institucional de beleza. Friburgo, né. Só tem mais uma coisinha assim que eu gostaria muito de falar, é que tem também uma história que me marcou muito dentro da instituição, né? Eu entrei na MP em 1991, como já falei antes, e assim, acho que foi em 92, no ano seguinte, teve uma eleição para Conselho Superior do Ministério Público. E meu pai era um dos candidatos. E aí, um belo dia, né, eu recebi na minha casa uma cartinha, uma carta. Quando eu abri, era a carta de campanha dele. Naquela época, a gente não tinha Não era e-mail, não tinha e-mail, nem WhatsApp, não WhatsApp. tinha nada disso, né? Eu não posso nem falar que eu entrei na época no MP, ainda era a épocazinha da máquina de escrever, né? Bom, enfim, aí chegou a cartinha dele, né, datilografada na maquinazinha de escrever, né, porque não tinha computador ainda também, né? Só que a carta, ela começava, prezado colega, né? E vinha ele, né, se dirigindo à classe, né, para pedir o voto dele, né? Aquela cartinha padrão, falando o que ele fez, como ele atuou. Só que a minha carta, eu senti que era uma carta especial, Márcio. E eu tenho ela aqui comigo até hoje. Ah, que beleza. Olha, 7 de novembro de 1992. Olha como a minha carta era especial. Prezado colega e filha Elane. Ah, A minha não é especial? muito especial. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você agora levantasse, fosse na rua, tomar um café, se deparasse com o Éder, o que você diria para ele? Eu diria assim, Éder, poxa, muito obrigado por tudo que você fez por mim, por toda a orientação que você me deu, por toda a confiança que você depositou em mim. E vamos tomar um chopinho ali na esquina? E o que você acha que ele responderia para você? Vamos lá. Ah, isso não foi nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Com aquela calma. Deixa que eu pago. Deixa que eu pago. Eu começaria falando para ele, muito obrigado. Aliás, eu tive a oportunidade de falar para ele, porque ele acompanhou minha trajetória. O doutor Éder eu encontraria, agradecer muito, porque ele foi, de fato, pessoa que me acolheu na instituição, uma pessoa que me ensinou muito e que me incentivou. Me incentivou, ele falava, não, você escreve bem, você tem que... Quando ele me via abrindo o livro, folgava um pouquinho, ao invés dele me recriminar, ele falava assim, isso está certíssimo. Uma coisa também que ele fazia, que era extremamente interessante, falou, Luciano, faz assim, assim, assim nesse processo, mas dá uma olhada também para você aproveitar e toda vez que você for fazer alguma coisa, você aproveita e estuda também. Não é você fazer automaticamente, porque abriu um manual lá, não é assim que faz. Né? É uma coisa que eu também sempre fiz na minha carreira e ele sempre me incentivava. Então, é um agradecimento. Eu acho que é a palavra que eu falo, e eu tive a oportunidade de falar para ele, agradecer muito esse acolhimento, esse aprendizado no início da minha, vamos dizer assim, não foi no meu início profissional, mas o início da minha relação com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Me diz uma coisa, Luciano, e o que você acha que ele te responderia? Eu acho que ele falou que tinha muito orgulho. Obrigado, te amo. Te amo. E o que você acha que ele diria para você? Ele diria, pelo que eu conheço bem de meu pai, ele diria, segue seu caminho. Porque ele jamais também quis interferir no caminho. Meu pai, ele tinha uma expressão muito bacana, desde a minha juventude, que era liberdade com responsabilidade. Sim. Então, ele me deu muita liberdade. Eu fui um jovem no interior com
tudo que um pai podia dar ao seu jovem, ao seu filho, e ele sempre, nos momentos mais graves, talvez, da minha juventude, ele não tinha uma palavra de crítica, como falamos, né, de bronca, de perder ali a tranquilidade e a paciência. Não, ele era sempre no sentido de que sirva de aprendizado, ergue a cabeça, vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. O melhor disso aí, e graças a Deus eu absorvi isso de uma maneira plena, Klang, porque é também como a vida me levou a enfrentá-la, né? Tamanhos são os desafios. O que eu diria para ele? Pai, eu te amo muito. Você é o melhor pai do mundo. Deus não poderia ter me dado um pai melhor. Sempre que a gente tinha algum problema, uma dúvida, você sempre ponderado tinha a solução e a resposta. Sinto muita falta de você, dos seus ensinamentos. Ele me responderia o que ele sempre me disse em vida. Porque uma vez a gente conversando, que ele perdeu um neto, né, o filho do meu irmão, e uma vez a gente conversando sobre o que ele acreditava da vida após a morte, e acho que ele me responderia exatamente isso que você falou aí agora, quando eu perguntei para ele, né, do que ele acreditava. Ele falou que ele acreditava que depois que as pessoas partem, elas permanecem vivas para sempre, no coração daqueles que ela ama e que o amavam.